Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui com você em nosso canal para compartilhar com mais uma preciosidade da palavra de Deus, das Escrituras. E nessa oportunidade, na nossa série Exposição Bíblica, onde estamos falando das armadilhas da pregação expositiva. Mas eu não posso deixar de pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você clique no sininho para ser notificado de todas as coisas novas que aqui forem colocadas, que você também possa compartilhar e curtir. Curta muito, porque isso faz relevante o que estamos colocando aqui no canal e também o próprio canal espalha isso para muitas pessoas. E eu espero que você possa colaborar com a gente. E siga-nos em nossas redes também, no Instagram, no Twitter e no Facebook, onde também você vai nos permitir chegar a muita gente, a muitos lares. Então, vem comigo para continuarmos falando sobre as armadilhas da pregação expositiva. Bem, o vídeo de hoje, como eu já disse, é da série Exposição Bíblica. Hoje eu quero prosseguir em sequência falando das armadilhas do sermão expositivo. E a gente já veio aqui citando que Mark Dever corretamente descreve a pregação expositiva como a pregação que toma para o ponto de um sermão o ponto de uma passagem particular da Escritura. Bom, ele também com isso vai definindo que, apesar disto e todavia a despeito disso, há sermões que muitas vezes pretendem ser sermões expositivos, mas acabam se enquadrando em alguma coisa muito inferior, ou seja, falham em ser um sermão expositivo. E aí ele apresenta 12 armadilhas, que são essas armadilhas que fazem com que o sermão não seja um sermão expositivo. 5 dessas armadilhas são aquelas que não fazem a mensagem de uma passagem a mensagem do próprio sermão, e assim acaba-se abusando o texto ou negligenciando o texto. Outras 5 armadilhas, elas falham em conectar o texto à congregação e acaba fazendo essa desassociação, e 2 que falham em reconhecer que a pregação é, em última análise, a obra de Deus, ou a voz de Deus, ou a palavra de Deus. Hoje, eu quero, e nessa oportunidade, neste vídeo, apresentar a você as 2 últimas armadilhas que falham em ver a congregação. No vídeo anterior dessa série, falando das 3 armadilhas que falham em ver a congregação. E agora faltam 2 dessas, e na sequência ainda faltarão as outras últimas 2. Então, na sequência seria a armadilha 9 ou 9ª e a armadilha 10 ou 10ª. E são as 2 últimas armadilhas que falham em ver a congregação. Bom, quais são? Primeiro é o sermão que a gente chama de sermão hipócrita. Ou seja, é o texto que é aplicado a todos, menos ao pregador. É, isso mesmo. Infelizmente, o que mais nós vemos hoje são pregadores que eles são, quer dizer, o sermão mas o pregador também. Hipócrita. Por que hipócrita? Porque é aquele sermão que ele serve para o outro, para a congregação, mas nunca para o pregador. Diferente do sermão que é chamado sermão privado, que é o sermão que tem a ver com o pregador e não com a congregação, é o pregador que prega a partir de si mesmo, como se o problema fosse só dele ou só ele fosse o alvo da mensagem. O contrário, o sermão hipócrita é quando ele como a gente disse, o erro oposto do sermão privado é o sermão no qual o pregador é visto como aquele que ensina a palavra. Ele ensina, mas não é o alvo da palavra, não é um modelo que deveria ser seguido ou que essa palavra deveria estar sendo aplicada. Isso tem sido um grande erro hoje nos púlpitos de nossas igrejas em geral, basicamente, onde nós temos pregadores que pregam para a igreja, um sermão que é para todo mundo, um sermão que deve alcançar a todos, mas ele nunca está incluído no sermão.
Ou seja, é um sermão para o outro, é um sermão para você, não para mim, é um sermão para o outro, não para o pregador. Então, esse é o tipo de sermão chamado hipócrita, que automaticamente também faz do pregador um pregador hipócrita. É como Jesus disse para os fariseus, dizendo que eles colocavam um fardo pesado nas costas dos seus ouvintes, da sua sociedade de então, mas eles nem com um dos dedos das mãos carregavam qualquer que fosse o peso da lei. E aí vem um outro sermão também, que é uma armadilha na pregação expositiva, que faz da pregação expositiva uma pregação que não é expositiva, que é o sermão desajustado. Sermão desajustado. Ou seja, é o ponto da passagem de um texto bíblico, de uma passagem bíblica, que é mal aplicado, mal interpretado à congregação presente. Ou seja, é aquele texto que ele está aplicado da maneira errada. Significa aquela chamada verdade-mentira. Ou seja, aquele texto que traz uma verdade, aquela doutrina que é uma verdade, aquele ensino bíblico que é uma verdade, mas se aquela verdade estiver sendo aplicada de modo errado, no contexto errado, à congregação errada, ela se torna mentira. Então esse é o sermão desajustado, o ponto da passagem é mal aplicado à congregação presente. Ou seja, algumas vezes a distância entre a hermenêutica daquela passagem original e a presente congregação, ou aqueles que são o auditório do pregador naquele dia, às vezes é muito mal entendida. Essa hermenêutica está sendo mal entendida, de tal modo que a aplicação ao contexto original é de modo errôneo, do contexto original da passagem para o contexto atual de onde o pregador está pregando. E aí faz-se uma transferência assim meio que direta ao contexto presente do contexto original, e aí pronto. Fica aquela grande confusão. Deixa eu dar um exemplo. Os pregadores, por exemplo, do Evangelho da Prosperidade, que podem reivindicar algumas promessas, por exemplo, de bênçãos físicas, naturais, geográficas que Deus deu a Israel e pegarem, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e pegarem esses textos e fazerem uma aplicação para a igreja da Nova Aliança, no Novo Testamento, na atualidade. Aí o que significa dizer é uma passagem mal interpretada, hermeneuticamente incorreta, aplicada de maneira também incorreta a uma congregação presente. Por isso, hoje, eu fico só com essas duas últimas armadilhas da pregação expositiva, que faz da pregação expositiva uma pregação não expositiva, verdadeiramente, como se diz, e que ela falha em ver a congregação. E aí, no próximo vídeo dessa série, nós vamos falar das duas últimas que vão completar as 12 armadilhas e que elas têm a ver com a armadilha que impede de ver o Senhor, a voz do Senhor, a palavra do Senhor como palavra na pregação expositiva. Portanto, cuide-se para que você não seja classificado como um expositor impostor, que falha, nesse caso aqui, em ver a congregação. Então, portanto, deixe seu like, seu comentário, suas críticas e compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.